Obrigado, Senhor, por esse tempo, por tudo que fizeste aqui. Obrigado, Senhor. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Nos emocionamos, né, ao cantar e compartilhar tantas histórias e tanta expressão de amor também aqui vividas. Fico muito feliz de revê-los. Você que está em casa também ou que nos acompanha, seja lá onde você estiver, você também é muito bem-vindo a essa comunidade, a esse local que nós nos propomos a ser uma experiência profunda de relação com o nosso Criador. Nós estamos com esse objetivo de a cada dia nos aproximarmos a Deus e sermos todos influenciados por Ele. Espero que Ele nos ajude. E Ele nos ajudará. É o desejo do coração de Deus. Saber também que Deus abraça todo mundo, né? Deus abraça toda a gente. Como é bom se relacionar com Deus que tem um abraço que cabe todo mundo. E tem um espaço para a gente lá. Eu queria convidá-los e convidá-las a abrir o texto de Tiago. Você vai lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 4. E eu vou fazer uma leitura na versão da Bíblia A Mensagem. Então, provavelmente você vai perceber que a linguagem é um pouco mais contemporânea do que a sua versão. É uma linguagem do Eugene Peterson, da versão da Bíblia A Mensagem. No livro de Tiago, nós vamos ler o capítulo 4, né? Versículo 4 também. Você pode me acompanhar na leitura com sua Bíblia, seu aplicativo, ou pode também nos acompanhar na tela. Tiago 4:4. Diz assim: Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E achando que Deus não liga. Vocês acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo disse: tenho ciúmes de quem eu amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Versículo 7. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo, e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus, e Ele os atenderá na hora. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos por esse acolhimento, por esse abraço. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pelas canções, pelas orações, como uma poesia cantada a Ti, que se revela nas relações que estamos construindo com os nossos pares, juntamente contigo. Acolhe-nos, Senhor, nesse amor. Pedimos que o Senhor fale conosco, como já tem falado, mas agora através da sua palavra. Que não sejamos nós, mas seja a sua voz falando conosco. E nós, de ouvidos atentos, queremos aprender contigo. Ajuda-nos nesse aprendizado. Nos dá essa capacidade de compreender a sua voz e fazer com que essa compreensão seja objeto da nossa experiência cotidiana. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo, que a sua vontade seja plena. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Estamos juntos, hein? E juntos, como igreja,
iniciamos uma jornada, essa jornada de discípulos que ora estão se encontrando com Jesus de uma maneira muito surpreendente, porque de repente Deus aparece e fala conosco de uma forma extraordinária, como um impacto que se manifesta na primeira vez. E tem também os impactos que acontecem já na nossa jornada de relação com Jesus, como foi com os discípulos no caminho de Emaús. Discípulos ou discípulas, também nós não sabemos, né, quem eram aquelas pessoas, mas sabemos como elas estavam, enlutadas, tristes, desamparadas, se sentindo, né, desamparadas por aquilo que elas acreditavam. Jesus havia morrido, o coração estava dilacerado, machucado, e, de repente, de uma maneira surpreendente, Jesus apareceu naquele diálogo. Eles e elas não conseguiram compreender, de fato, quem era aquela pessoa, até que, ao entrar na casa daquelas pessoas, Jesus, no momento da ceia e no partir do pão, no seu movimento, na forma como ele compartilha, os olhos daquelas pessoas foram abertas. Jesus se revela assim de maneira extraordinária e nós nos propomos, enquanto comunidade, viver essa revelação. Revelação de um Deus que se apresentou para nós como um Deus de amor. E estamos conversando muito sobre o que é o amor de Deus, quais são os seus significados. E quando falamos do amor de Deus, por mais difícil que seja compreender a dimensão e a largura desse amor para nós, e que é difícil mesmo, e que eu acredito que nós só vamos conseguir compreender isso na plenitude quando nós, né, experimentarmos uma outra dimensão de viver. Mas enquanto nós não vivemos essa outra dimensão, no tempo presente nós queremos arranhar, né, um pouquinho desta compreensão do que é o amor de Deus. E se ele é compatível a nós, e só nós vamos conseguir compreender se é ou não, se nós experimentarmos na forma da relação. Por isso estamos profundamente dedicados a se relacionar com Deus. E nesse movimento de relação com Deus, se revela a nós o caráter de Deus. E como nós já aprendemos, né, estamos nesse ambiente de fé, de espiritualidade, e já sabemos que fé não é uma ferramenta que usamos para manipular Deus ao nosso desejo, à nossa maneira. Mas fé é confiar no caráter de Deus. Confiar nas suas características. Confiar em quem Ele é e o que Ele pode fazer, se quiser fazer. A nossa mensagem sempre será de uma busca pela dignidade de homens e mulheres que podem sim ser restauradas, que podem sim ser transformadas, renovadas. Nós acreditamos na renovação, nós acreditamos na transformação e na mudança. Eu não acredito em água parada, né? A humanidade não é uma água parada. Nós estamos em constante transformação e renovação, e as histórias que estão aqui representadas em várias dimensões, elas podem sim ser refeitas, elas podem sim ser ressignificadas, desde que essas pessoas estejam disponíveis para essa mudança e para essa transformação. E nessa compreensão nós nos debruçamos com esse profundo entendimento da índole do Senhor, do seu caráter, da disposição da sua natureza, ou da disposição da natureza divina ao nosso favor. Ao reconhecer o caráter de Deus, nós nos dedicamos, enquanto servos e servas de Deus, e somos a cada dia, né, dia após dia, todos influenciados por essa característica, por esse caráter, por esse traço, né, divino. Com essa disposição,
nós compreendemos que o caminho da nossa espiritualidade será levado às últimas consequências. E sempre assusta, né? Porque quais são as últimas consequências? São, a partir desse relacionamento, ao sofrer o impacto do amor extraordinário de Deus em nossas vidas, nós precisamos, a partir desse movimento, tomar uma decisão, tomar uma atitude. Porque também compreendemos ao longo dessas conversas que estamos tendo nas semanas, que o amor de Deus discernido em nós parte da esfera da ação. Amor é ação, é movimento. Amor não é verbo somente, mas ele precisa de atitude, precisa de disposição, de entrega, de posicionamento. Por isso, a partir desta compreensão, levamos às últimas consequências e nos arriscamos. Nos arriscamos, porque vamos em protesto, como nessa semana sofremos a dor e a morte de um pastor, irmão, amigo, que foi violentado por uma ação também violenta da Polícia Militar de São Paulo. O nosso país ainda não tem pena de morte. E nós oraremos para que ele não tenha, ao rigor da lei. Mas nós sabemos que a pena de morte acontece especialmente nas periferias, e nós sabemos qual é o corpo que essa bala alcança. Homens e mulheres, negros e negras, que sofrem a consequência de um racismo que está na base da estrutura do nosso país. Quando morre um pastor evangélico, no meio de um tiroteio desleal, e inconsequente, porque se a justiça precisa usar a arma e a violência para resolver um problema, significa que ela errou, ela falhou. Porque existem muitos instrumentos para que a gente possa combater o crime organizado que está no nosso país. E é importante também saber que o crime organizado também está nas instâncias estruturais. O governador do nosso estado é um miliciano e acha que a forma como ele faz, como ele aprendeu no Rio de Janeiro, funciona também em São Paulo. Eu fecho aspas por essa questão, porque nós estamos falando de violência e de morte, e um corpo que cai é como o meu. Eu poderia ser essa pessoa. E nós poderemos estar aqui enlutados por mais uma violência que acontece no nosso tempo. Por isso levamos às últimas consequências. Não estou preocupado com o que você pensa de maneira contrária ao que eu disse agora. Não quero nem que você concorde comigo. O que eu quero que você saiba é que existe uma ação estrutural, racista, que nos machuca, nos afeta e nos mata. E nós vamos combater isso e levar isso às últimas consequências. Então, qual é a nossa reação com as violências? O amor. O amor. Até as últimas consequências, nós vamos lutar pela garantia de direitos, por uma justiça que acolha todos os filhos e filhas de Deus. Não se trata mais de uma relação de poder, não se trata mais de uma relação de julgamento, influenciada pelo Estado, e que a igreja também tomou posse desse tipo de participação. E a gente não vai fazer com que esse modelo alcance a nossa comunidade. Não pela forma de poder e não pela forma de julgamento, mas sim por uma profunda experiência de esvaziamento. E esse esvaziamento entenda a nossa fragilidade, as nossas incapacidades e a nossa possibilidade também de alcançar outros lugares a partir do entendimento que somos frágeis, que precisamos de melhores estruturas, de melhores capacitações, que aí quando nós alcançarmos dia a dia essas experiências, nós também vamos tomando espaço
nos organizando de maneira mais positiva. Esvaziamento e ruptura. Como nós lemos no texto, toda vez que nós nos encontramos com Jesus e ouvimos a sua mensagem, nós somos transformados. Não é possível se encontrar com Jesus, não é possível se relacionar com Ele sem um processo de ruptura. E aí você pode dar o nome que você quiser. Novo nascimento, né? Sair da morte para a vida, renovação e transformação. Pode usar o termo que você quiser, eu vou escolher ruptura. Nós estamos rompendo com todos os exercícios de morte, todas as manifestações e todas as ações de morte. E estamos nos aliançando com Deus, porque aprendemos que não há nada mais diferente, ou melhor, mais distante da realidade, que comparar o amor de Deus com o amor humano. E é um pouquinho da conversa que nós tivemos no domingo retrasado. É um erro considerar que o amor de Deus é igual ao amor humano. E aí a gente quer manipular as coisas a partir do que nós compreendemos a respeito do que é o amor. Isso é perigoso. Então, saiba que essa experiência de esvaziamento é colocar na mesa a compreensão que nós não entendemos nada sobre o amor. E se nós quisermos saber a respeito do amor, nós precisamos pedir ao Pai. Olhar para Jesus. E se permitir a influência do Teu Espírito Santo em nós. Não há nada mais distante da realidade que compreender o amor de Deus e o amor humano como algo igual. Não, são coisas distintas. Deus ama a todos e nós amamos algumas pessoas. Deus ama todo mundo. E a gente é todo seletivo, cheio de dedos. A gente gosta de um em detrimento do outro. A gente se aproxima de uma pessoa, mas de outro nem tanto, porque a gente é cheio de questões. Não sei como é, como pode, tal. Não gosto desse jeito, daquele, né, da pessoa, daquela cor, daquele, sabe, tudo. É tudo dentro desse espectro, assim, a gente vai fazendo as nossas seleções de relacionamento. Deus não é assim. Deus se relaciona com todo mundo. O abraço de Deus cabe todo mundo. O abraço de Deus cabe toda a gente. E é nessa experiência de acolhimento que nós criamos uma esfera de transformação. Ou é dentro desse abraço que nós podemos perceber a esfera de transformação existencial. O nosso amor é seletivo. Nosso abraço tolera alguns, outros não. Deus não é assim. Ama a todos, com a mesma intensidade. O amor de Deus é abrangente. O amor de Deus é inclusivo. O amor de Deus é todo amoroso. O amor cuida. O amor de Deus cabe todo mundo. O amor de Deus cabe toda a gente. Agora veja, a afirmação Deus tem um abraço que cabe todo mundo não pode ser compreendida como Deus é amigo de todo mundo. Certo? Ou errado? Já pensou nisso? O abraço de Deus cabe todo mundo, mas Deus não é amigo de todo mundo. Porque nem todo mundo é amigo de Deus. Eu sei que você deve estar pensando em algumas pessoas que não deveriam estar dentro desse abraço de Deus. Eu sei que você, em algum momento, faz algum tipo de seleção. Esse tipo de gente aí não merece o abraço de Deus. Só que na compreensão do amor de Deus, essas pessoas estão acolhidas pelo abraço de Deus. O abraço de Deus cabe todo mundo. O abraço de Deus cabe toda a gente. Cabe eu, cabe você e cabe... essa pessoa aí. Cabe mesmo. Tudo dentro de um mesmo abraço. Mas não é só porque se cabe dentro desse abraço que você pode se considerar amiga ou amigo de Deus.
Entende? Porque aí as coisas começam a tomar outras, né, performances. Por isso a importância de incentivá-los como comunidade, ser uma comunidade amiga de Deus. E como construímos essa amizade com Deus? Nos relacionando com Ele. E mais do que nos relacionar, nos permitir a esse processo de ruptura, transformação, renovação, metanoia, morte para a vida. São várias, né? Mas é dentro desse espectro que nós, de fato, seremos transformados e mudados. Há pessoas que não querem ser amiga de Deus porque não se permitem para essa transformação e para essa renovação. Podem dizer que são, mas não são. A Bíblia diz em Salmo 25, verso 14: a intimidade do Senhor é para aqueles e aquelas que o temem. O temor e a reverência do Senhor nos impulsionará a conhecer o seu coração e a nos aproximarmos cada vez mais dele. Olha aí. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que se permitem para uma experiência de relacionamento, né? Que aí é o temor, a reverência a Deus, né? Sincera. E é nesse processo que, ao nos aproximarmos de Deus, somos transformados dia a dia, no cotidiano. A Bíblia também diz que exige de nós algumas disposições, porque também, meus irmãos, existem algumas pessoas que, obviamente, estão do lado de fora do reino de Deus. Cabem no abraço do Senhor, mas estão de fora do reino de Deus. E é importante até resgatar aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele fala: necessário vos é nascer de novo. Ruptura. Porque quem não nascer de novo, não tem o reino de Deus, não tem acesso. Opa, tem chave para a fronteira? Olha aí, fronteira para entrar no reino de Deus? Tem. Porque a gente tem que se permitir, se colocar, se posicionar a uma oportunidade de renovação e de transformação. Não dá para a gente continuar sendo o mesmo tipo de gente quando nos encontramos com o Senhor. Por isso, uma provocação para mim, para você, para todos nós. Somos provocados, porque eu não posso continuar sendo um crápula, um ignorante, um agressor. Quando me encontro com Jesus, não dá para continuar a mesma pessoa. Quer dizer, dá, se eu não quiser esse relacionamento ou essa amizade. Então, diante disso, podemos compreender que existe pessoas do lado de fora do reino de Deus. Quem são as pessoas que estão do lado de fora? João capítulo 3, verso 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele e aquela que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Meu, isso aqui é muito pesado. A luz veio a nós, veio ao mundo, o abraço de Deus, veio a todos. E os homens amaram mais as trevas do que o abraço, porque as suas obras eram más. Só que aí tem um fator decisivo nesse processo que está no versículo 20, quando ele diz: porque todo aquele que faz o mal, olha que loucura, odeia a luz, e faz total sentido. Todo aquele que faz o mal não vem à luz, não quer a luz, não gosta da luz. Quando a pessoa está praticando o mal, e a gente quer colocar os pingos nos is e falando assim, ó, vamos colocar isso aqui na luz, para a gente tentar ver o que tem de problema e para resolver.
A pessoa que pratica o mal, ela não gosta da luz, porque ela se sente exposta. Ela fala assim, para que as suas obras não sejam reprovadas. O meu movimento não pode ser reprovado. Então eu nem vou colocar na luz, porque eu não aceito mais questionamento. E Jesus está fazendo um contraponto a esse tipo de exercício. Ou você se coloca à disposição de se despir de toda a maldade, de toda a crueldade, de todos os erros e falhas que você cometeu, ou você vai continuar sendo a mesma pessoa que não vai dar o acesso para esse reino que o Senhor quer apresentar para nós, que é o reino de amor. E é no amor que nós performamos as nossas relações. E o amor não é só beijinho. O amor é conversa franca, discussões concretas, que vão gerar em nós resultados concretos. Porque é na concretude da vida que nós transformamos e desenvolvemos a nossa espiritualidade. Não estamos brincando de ser crentes, não estamos brincando de ser evangélicos, nem quero esses títulos. Só quero revelar a face de Deus para as minhas relações, para os meus amores, para a minha família, para a minha casa, para as nossas crianças. Não é uma reunião aqui de um auditório para a gente ouvir um TED do Rafa. Não é isso. Pelo contrário, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de processo de restauração da nossa humanidade caída. Por isso nos esforçamos a estar aqui e nos permitimos a sermos afetados uns pelos outros. E o abraço de Deus? O abraço de Deus é esse, acolhe todo mundo, acolhe toda a gente. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre a cabeça e a face de justos e injustos. Mas haverão pessoas que quando se aproximarem de Deus, dizendo, olha Senhor, nós oramos em seu nome, inclusive expulsamos demônios em teu nome, Jesus vai dizer assim, afasta-te de mim, porque eu nem te conheço. O nome do jogo aqui não é o quem faz melhor, quem faz mais bonito, quem performa mais, quem ganha mais like. O nome do jogo aqui é quem, de fato, revela a face de Deus nas suas relações. Não é uma brincadeira. Se fosse um joguinho, nós faríamos vários movimentos que aprovam esse tipo de performance. Inclusive, essa aqui não é uma igreja para essas performances. Se você tem esse desejo, procure outro lugar. Tem um monte de igreja assim, bem descolado. Você vai curtir ali os LEDs. Mas a nossa experiência está além dos LEDs, da artificialidade das expressões. É sério, porque eu não quero ouvir de Deus, afasta-te de mim que eu não te conheço. Eu não quero ouvir do Senhor, afasta-te de mim, porque nem sei quem você é. Mateus 15, 18, dizendo, esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu, sério. Zoado passar por esse processo. De Deus falar, você até me honra com seus lábios, com a sua boca. Da boca para fora você fala mesmo, de mim, para todo e qualquer canto. Mas eu quero saber aqui, ó, o coração. Coração, coração, coração. Está longe de mim. Mateus 15, 18. Filipenses 3, 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Que essa aqui me pega demais, você já sabe, né? O ventre é o quê? É o ego. O Deus dessas pessoas é o ego, é o ventre, é o próprio ventre. É os seus desejos, as suas vontades. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 19. Não se trata, meus irmãos, de uma confissão verbal. E eu também não estou fazendo uma crítica com quem aceita Jesus, tal. É um rito que eu considero, né, você aceitar Jesus de maneira verbal. Mas é além disso. É mais do que só uma expressão verbal, eu sou de Jesus, pelo contrário. Precisa saber como o seu coração está transformado ou como o seu coração sofreu diante a esses impactos.
somos uma igreja que abraça todo mundo, mas o nosso abraço não te exclui dos compromissos. Nós somos uma igreja que abraça todo mundo, mas o nosso abraço não te exclui dos seus compromissos e não te absolve. O nosso abraço não te legitima ou não concorda com a maneira que você decidiu viver. Entendeu? O nosso abraço não é uma assinatura para você continuar vivendo de maneira que você acha que deu na sua cabeça que precisa ser feito. Não, pelo contrário. Nosso abraço é proporcionar para você um ambiente de renovação e de transformação. Ok? Se fosse nos outros moldes, bastava você só colocar um crachá aqui, Red 80, eu sou de Jesus, e colocar um adesivo no seu carro. Bastasse isso, né? Mas não, é algo muito mais profundo. Não se trata de uma confissão verbal. O reino de Deus exige de cada um de nós um modo de vida. O reino de Deus exige de cada um de nós uma oportunidade para uma relação profunda com o Criador. A amizade com Deus exige um compromisso existencial. A amizade com Deus exige uma maneira até diferente de como você organiza a sua vida, como você organiza a sua agenda, como você se dispõe no seu modo de viver. A nossa mensagem é que a dignidade de toda a gente pode sim ser restaurada, e eu bato nessa tecla. A gente pode ser restaurado. A gente pode ser transformado, mudado de uma maneira tal que vamos nos despir de todas as nossas mazelas, né? E nos conectarmos a Deus por uma santidade tão profunda que todos os preconceitos e racismos e performances, né, violentas caiam por terra, em nome de Jesus. Eu creio numa experiência de ruptura. Sou um exemplo disso. Falo por mim. Quando você discerne Jesus como Senhor da sua vida, não tem outro caminho. Todos os dias, ao acordar, ao fazer as minhas orações, eu estou constrangido diante de Deus, falando: meu Deus, se eu te dou muito trabalho, tem misericórdia de mim. Mas é melhor ser franco com Deus e falar: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Há outras rupturas que eu preciso sofrer. Há outras metanoias que precisam me alcançar, me transformar, me renovar. E hoje é mais uma oportunidade de Jesus, de nós reafirmarmos o nosso compromisso com o sonho de Deus, reafirmarmos o nosso compromisso com o sonho do nosso Criador. Um sonho de amor, um sonho de generosidade, um sonho de fraternidade, sororidade, renovação completa. E podemos juntos reafirmar esse compromisso de organizar a nossa agenda, não para a nossa missão, mas para a missão de Jesus. Sinalizar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus nos abençoe. Nós vamos à mesa. E a mesa é a oportunidade da partilha. A mesa é a oportunidade de, no partir do pão, reconhecermos a face do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus, todo amoroso. A mesa é o abraço de Deus. E o partir do pão e o brinde do cálice do sangue é a ruptura. É aqueles e aquelas que disseram sim para Jesus. Como nós lemos no início. Digam sim para Jesus. Digam sim para esse amor
todo-poderoso. Não é o amor furioso, mas é o amor todo-poderoso, que nos acolhe em toda e em qualquer instância. Não importa como você chegou, como você está, o que você sofreu e quem você é até agora. O que importa é que diante de você tem uma experiência de renovação. O novo de Deus está disponível para nós e agora em forma de pão, em forma de celebração, em forma de mesa. E não tem coisa melhor do que resolver a nossa vida em volta de uma mesa. Resolver os nossos BOs em volta de uma mesa. Lá fora, estão tentando resolver os BO matando uns os outros. Aqui, nós temos uma outra dinâmica. Nós resolvemos os nossos BO à volta da mesa. A mesa do Senhor, da partilha, do afeto, do cuidado. É ceia. Não se afaste dessa mesa. Você tem lugar. Todos e todas. Tem um lugar à mesa. Vocês serão servidos agora com o cálice e com o pão. Eu peço para que você receba o cálice e o pão. Não coma, não beba até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer esse movimento de maneira conjunta, ok? Obrigado, Jesus. Na ceia do Senhor, o apóstolo Paulo adverte a igreja. Entretanto, nisso que vou dizer, não vos elogio, porque a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até de certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que vocês sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, para que cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Os elogiarei por isso? Certamente que não. Ei, apóstolo Paulo. Só pegando no nosso pé. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vem. Ele está no meio de nós. Esse pão deixa de ser somente uma representação simbólica, né, um pão, mas deixa de ser uma representação natural, mas passa a ser uma representação simbólica do corpo de Cristo partido em favor de cada um de nós. Ao olhar para esse pão, olhamos para um Jesus entregue por cada um de nós. Um Jesus que se colocou sobre o sacrifício para nos salvar, mesmo não sendo merecedores. Foi dentro do abraço do Eterno que Jesus se sacrificou para nos permitir a esse lugar de renovação, de ruptura, de transformação, de salvação. É no corpo de Cristo que foi levada as nossas dores
do corpo de Cristo. Coma desse pão em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer do pão. Aleluia, Jesus. De maneira semelhante, depois de comer o pão, o Senhor tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque ao comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Um brinde à renovação, um brinde à transformação, aos processos de ruptura, um brinde ao amor de Deus que nos acolhe e nos dá novas oportunidades, um brinde à vida. Pode beber do cálice. Aleluia, Senhor Jesus, te exaltamos. Há lugar na casa, recomeço na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Que essa canção acolha os nossos corações nesse lugar de afeto, de renovação e de transformação. Num abraço de Deus Pai que cabe toda a gente. Acolhidos nesse abraço, Senhor, nós nos renderemos em amor a Ti. Te louvamos. Oh, Santo Deus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Obrigado pelas novas possibilidades que o Senhor nos dá. Ah, Senhor, obrigado. Diante de Ti nós reafirmamos, Senhor, o nosso compromisso com o sonho do Teu amor, com o sonho de generosidade que o Senhor nos apresenta. Nós reafirmamos o nosso compromisso na missão de Jesus, de sinalizar o Teu reino de paz, amor e justiça para todos sempre. Amém. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados. Em nome do nosso Criador, Deus Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador, Messias, o amor palpável. Em nome de Jesus e pela manifestação do Espírito Santo em nós.
Abraça-nos, Senhor. E acolhe-nos nesse movimento e nesse compromisso que reassumimos contigo. Nós queremos ser transformados. Transforma-nos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.